O compasso, né, que todos eles já conheciam, já tinham experimentado o compasso antes, mas as folhas de desenho talvez não fosse uma novidade deles. Inclusive, a gente tem normas técnicas para definir padronagens de desenho, né? E uma das maneiras de apresentar o que é a folha, o padrão de desenho, foi essa aqui, né? Que o padrão de folha a gente tem aí a folha A4, né? Muito comum, a folha de papel ofício. Aí a gente tem a A3, a A2, a A1, a A0, a A2, a A0. E o que é isso, né? Na verdade, o padrão das folhas começaram assim. É uma normatização da indústria gráfica alemã que resolveu definir o seguinte: olha, a gente vai fazer um quadrado aqui, segundo um retângulo chamado retângulo raiz de 2, porque o retângulo raiz de 2 é o seguinte: você pega a ponta do compasso, coloca num vértice, e coloca a ponta do compasso no outro vértice, e cria um arco, né? O retângulo resultante disso é um retângulo chamado retângulo raiz de 2. E a gente vai dizer que esse retângulo aqui, nessa proporção, ele vai ter 1 metro quadrado. Então, um retângulo raiz de 2 com 1 metro quadrado tem 841 milímetros na sua face menor e 841 vezes raiz de 2, que é 1.189 milímetros. Bom, isso foi uma arbitrariedade do sistema alemão. E aí eu tenho que, se isso aqui é uma folha A0, a metade da folha A0 é a folha A1, a metade da folha A1 é a folha A2, a metade da folha A2 é a folha A3 e assim por diante, né? Por isso a gente tem a folha A4 aqui com 210 milímetros, né, por 297 milímetros. Aí eu mostrei uma folha de desenho, como se fosse um espaço onde a folha que eu tenho para descrição de que desenho que está ali, e o espaço próprio do desenho, como se fosse um carimbo de descrição. E uma coisa muito interessante, que são as escalas de representação. As escalas de representação são um conhecimento importante do engenheiro ao pedreiro. Se eu tenho se eu estou representando alguma coisa numa folha de papel tamanho A4, como uma casa, como um jardim, onde eu tenho uma diferença de escala, de tamanho entre o objeto real e o plano onde eu estou representando, é meio que natural que isso seja mediado por uma redução, e essa redução tem aqui uma normatização de descrição que normalmente se eu tenho uma escala de redução, eu coloco um número 2.5, isso que quer dizer, 1/5 quer dizer que o objeto original é 5 vezes menor do que o meu desenho. Ou melhor, desculpem, o objeto que eu estou representando é 5 vezes maior do que o desenho que eu estou representando. Então eu tenho as escalas de ampliação, né? Se eu tenho aqui uma mulher que tem 1,75 m, 175 centímetros, metade dessa mulher estaria na escala 1/2. 5 vezes menor do que essa mulher na escala real é uma escala 1/5. E se eu coloco na escala 2/1, diferente de 1/2, eu estou fazendo uma escala de ampliação. E pode acontecer. Imaginem se eu tivesse que representar a esfera de uma caneta Bic, fazer o desenho de uma coisa que é microscópica. Eu não vou querer fazer uma escala 1/1, porque é muito pequeno. Provavelmente eu vou fazer um desenho na escala 20/1, 20 vezes maior do que o objeto real. Existe uma ferramenta, uma régua específica para isso, embora não seja absolutamente necessária, ela cobre aqui o grosso das escalas de redução, que vão de 1/10 até 1/125, né? Mostrei para eles como é que se coloca medidas em objetos, falei um pouco sobre a padronagem de linhas em relação
a sua continuidade e espessura, e cheguei de novo na geometria. Então, tudo que eu estava falando até agora eram ferramentas, normatizações do desenho técnico. Mas eu falo o seguinte, você, para saber fazer um desenho técnico, você tem que saber essas normatizações do desenho e tem que entender o que são projeções. E quando eu falo de projeções, eu estou falando de um tópico que vem da geometria, que são as projeções geométricas planas, né? E aí eu tenho que, no estudo das projeções geométricas planas, que é um tópico da geometria, eu tenho as projeções e as projeções convergentes. E falei para eles, no momento que a gente vai ver tudo, não. Porque disso tudo, olha só, se a gente for para projeções convergentes, é o estudo dos desenhos e das pontos de fuga. São projeções convergentes, porque convergem para um observador. Do observador, de um ponto, saem raios convergentes que passam pelo objeto e se projetam sobre um plano atrás do objeto, né? Então eu tenho aqui a perspectiva com um ponto de fuga, 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga. Do outro lado eu tenho as projeções paralelas, que não convergem, elas não convergem para um observador, elas são praticamente todas paralelas. E entre as projeções paralelas eu tenho uma bifurcação que vai para as planométricas e para a cavaleira, que basicamente pararam no tempo, pouco são usadas hoje, e para as ortogonais, e aqui nas ortogonais eu tenho a isométrica, dimétrica e trimétrica, das quais a mais conhecida e usada são as perspectivas ortogonais isométricas. E tenho também as projeções planas múltiplas, né? E disse para os meninos o seguinte, para o exercício do cubo, a gente só vai usar essas daqui, ó, projeções múltiplas, porque todo o resto a gente vai estudar num outro momento, mais na frente do curso. Então, eu dei aqui, esse desenho é uma espécie de radiografia do conceito de projeção. Eu tenho, né, a anatomia, tem um observador, tem o objeto que eu vou representar, e tenho as linhas projetantes que partem do observador, atravessam o objeto e se projetam num plano de projeção que está atrás do objeto, né? Essa é a anatomia de uma projeção plana, certo? E bem, é como se fosse uma radiografia. Vocês lembram da abreografia? Falar em abreografia é um negócio que denuncia a idade, né? Mas é um raio-x. Então, eu tenho como a figura do observador como a máquina do raio-x, o objeto como o meu tórax, ou qualquer coisa que eu esteja tirando a radiografia, e as linhas projetantes são os raios-x que se projetam no filme sensível lá atrás. E aí eu mostro para os moleques uma outra figura, uma outra entidade da geometria, que são os diedros, que é a anatomia do espaço, né? Se no plano eu tenho a ordenada e a abscissa, o eixo x e y, né? Aqui no espaço eu ganho também o eixo z, a altura. E essa figura em que escreve o objeto são projeções feitas nos planos horizontal, vertical e no plano do perfil, dentro desse conceito de diedro. Então, eu tenho aqui o que seria lá no eixo Y e no eixo X, o mais, o menos, o menos menos e o mais menos, né? Então, olha só o cubo reaparecendo aqui. Então, se o objeto que eu estou querendo representar ortogonalmente por projeções, ortogonais, eu tenho o plano vertical posterior ou anterior, 2 planos laterais, o esquerdo e o direito, e 2 planos horizontais, o superior e o inferior. E o desenho técnico, né, em vistas, é exatamente o desdobramento desse cubo imaginário em horizontal, lateral esquerda e superior, ou desdobrando para o cubo, né, como se o objeto tivesse
no cubo e os objetos, e cada uma das vistas projetadas em cada uma das laterais desse cubo, eu teria esse sistema de projeções. A vista frontal, duas vistas laterais, a vista inferior, a superior, e aqui está errado, vista de costas não existe, é vista posterior, né? Como as 6 linhas de projeção ortogonais mais naturais. E aí, o exercício que eu quis dizer para os meninos, eu fiz essa modelagem, fala, bom, agora vocês peguem os cubos que vocês modelaram e vão usar esses recursos aqui com eixos, considerando as vistas, a partir dos planos, do rebatimento dos planos de projeção e suas respectivas vistas, né? Então, o que eu pedi para os meninos é que eles fizessem esse sistema de projeção do cubo que eles modelaram e fizessem uma descrição vista por vista e uma vista do desdobramento do cubo, mostrando as cotas, as medidas, os eixos horizontais e os verticais, e fazendo uma representação técnica a partir de conceitos que vêm do desenho e da geometria ao mesmo tempo, né? Bom, aí voltamos para o momento em que os moleques fizeram os exercícios, né? Para aferir, bom, será que os caras entenderam o que eu pedi? Bom, isso aqui são fotografias que eles fizeram, e repara que a gente nunca tem. Aqui a gente tem mais um cubo representado numa perspectiva de um ponto de fuga, né? Do que uma vista, mas a máquina fotográfica não pega vistas ortogonais, porque a máquina fotográfica é um observador e cria uma perspectiva convergente. Então ela não simula uma perspectiva ortogonal, porque uma representação ortogonal só existe em conceito. A gente vê o mundo em perspectivas oblíquas. Então aqui estão as fotografias que os meninos tiraram em estúdio e a representação, o trabalho que os meninos fizeram como resultado daquilo que eu pedi para eles. São fotografias do desenho de época da garotada. Conseguiram entender. Então, é um primeiro exercício, e a ideia é sairmos do plano, passamos por um processo que é absolutamente construtivo. Então, primeiro a gente constrói sem muito organizar o que é matemático, ainda que a gente estivesse falando ali de aresta, de eixo, de plano, de vértice, enfim, de uma série de conceitos geométricos que foram manipulados, né, elaborados para poder fazer o exercício, para na sequência eu começar a lançar um conceito de que, bom, eu tenho um objeto tridimensional e eu posso fazer uma representação bidimensional desse objeto. Mais na frente, nos outros exercícios, eu parti de outro caminho. Eles fizeram um objeto bidimensional, pensaram bidimensionalmente e a partir dali tridimensionalizaram. Então, sempre, mesmo que eu não tivesse muita clareza nesse momento do conjunto de conceitos que eu passaria para eles nos próximos cursos, né, na Geometria 2 e 3, uma pedra fundamental do meu método geometria é 2D e é 3D o tempo inteiro. Designer e arquiteto pensam em 2D e pensam em 3D e tem que saber pular de um para o outro o tempo inteiro. Isso é fundamental para a elaboração de mapas mentais de representação e de criação, né? Então, para o designer e para o arquiteto não faz muito sentido o cara pensar em 2D, em geometria plana. Olha, vamos estudar geometria plana. Não, agora nós vamos estudar geometria espacial. Os dois o tempo inteiro. Do 2D para o 3D, do 3D para o 2D, e isso tem que meio que começar a se encaixar e se equilibrar na maneira dele pensar como uma proficiência natural. Porque uma casa a gente desenha em planta baixa, a gente desenha em corte, a gente desenha em vista.
e depois faz uma maquete, elabora a maquete, enxerga coisas que não estava enxergando, e volta para o 2D, e vai para o 3D, e faz a maquete, reelabora, e assim o produto final do designer e do arquiteto vai se elaborando a partir desse pensamento 2D e 3D que vão acontecendo ao mesmo tempo. E agora eu quero justificar por que eu escolhi esse exercício para mostrar, é que escolhi depois que eu vi o que o Léo vai mostrar para a gente, porque talvez sejam temas semelhantes. E é isso, gente. O que eu tinha para mostrar para vocês hoje aí era isso aí. Alguma pergunta para o Fernando? Eu só acho melhor a gente colocar agora. Fernando, o que você acha de alunos que se passassem pelo ensino, desde o ensino fundamental, sem ter um bom ensino de geometria, diante de um exercício desse? Ia fazer falta, não ia? Você sabe, Rô, que interessante é o seguinte, esses meninos não tiveram a formação do ensino fundamental e ensino médio. E na minha enquete ali, muitos vieram de escola pública e outros vieram de escola particular, embora a Facamp seja uma faculdade cara, né? Tinha ali umas facilidades para a entrada de uma meninada que estudou em escola pública. E eles fizeram esse exercício basicamente com o repertório que eles já tinham. Né? Foi o primeiro exercício, ou o segundo exercício que eu dei para eles, no primeiro semestre de curso. Então, eles fizeram basicamente com o repertório que eles já tinham. E, claro, né, com essas pequenas apresentações, assim, aqui eu corri pra caramba, né, mas ali foram 3 horas de aula, mostrei outros exemplos, e mostrei animações, vídeos, desdobramentos. Eles puderam entender o que é uma geometria projetiva, por exemplo, né, mas foram 2, 3 aulas de curso de exercícios que eu dei para ele, junto com o repertório que eles já trouxeram do ensino fundamental e médio. Mas você começou de uma maneira, conforme você mesmo disse, né? Você começou manipulando, fazendo, né? Depois você partiu para análise, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, exatamente. Isso permite que o aluno vá construindo, mesmo que faltasse conceitos no repertório, ele consegue construir ali, né, com o que ele estava fazendo. Muito legal, Fernando.